Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem quer que esteja assistindo a essa apresentação. O meu nome é Daniel e eu falarei agora, nos próximos minutos, com vocês sobre o meu trabalho de iniciação científica que estou realizando juntamente com o meu orientador, professor Dr. Aaron Viana, cujo título é A Reconstrução de Modelos Radioativos de Fontes de Raios Gama na região do Centro Galáctico. Peço já de antemão desculpas pela minha facecam estar localizada em cima do logo da Cicusp, mas caso vocês acessem o site da Indico, lá os posts estão certinhos. Antes de adentrarmos no trabalho propriamente dito, vamos fazer um breve resumo dele. Basicamente, de todos os ambientes de alta energia de nossa galáxia, a região do centro galáctica é definitivamente a mais rica, por abrigar uma grande quantidade de emissores de alta energia, com destaque muito especial à fonte de raios gama mais brilhante nessa região, sendo a sua fonte central, chamada RES J1745290. No entanto, temos um problema: uma nebulosa de vento de pulsar nas proximidades, descoberta pelo telescópio Chandra, torna difícil dizer se a emissão que vemos está relacionada à acreção do buraco negro central, a um vento prolongado ou algum outro tipo de fonte. Portanto, este projeto almeja investigar a possibilidade que a fonte central de raios gamas esteja ligada a um pévatron descoberto nessa região. E neste cenário, a aceleração estocástica de prótons até a energia de peta-eletronvolts, interagindo com o campo magnético turbulento nas proximidades de Sagitário A estrela, poderia produzir um fluxo de saída de prótons relativísticos que se difundem para fora e, ao interagirem com as nuvens moleculares que circundam essa região, produziria o sinal de raios gamas aqui na Terra observado. Enfim, nosso objetivo é reconstruir modelos radioativos de interação dos raios cósmicos com as nuvens moleculares que possam nos indicar se tal hipótese que temos é corroborada ou não. Avançando um pouquinho, falarei agora um breve panorama sobre os raios cósmicos, partindo basicamente numa primeira pergunta: o que são eles? Basicamente, os raios cósmicos são partículas carregadas, principalmente prótons e núcleos de hélio, que chegam isotropicamente do espaço e bombardeiam continuamente a atmosfera da Terra. Dada essa pequena definição, uma próxima pergunta que a gente poderia fazer é: qual é a sua origem? Para estudar a origem dos raios cósmicos, temos dois meios: medições diretas e indiretas. Fazer medições diretas dos raios cósmicos é uma tarefa muito complicada, devido à presença de campos magnéticos interestelares que desviam o caminho dessas partículas carregadas antes de chegar à Terra, como é mostrado aqui na figura 1, na curva em verde, tornando muito difícil saber seu local de origem. Uma outra alternativa é estudar sua origem através de mensageiros neutros, gerados pelas interações de raios cósmicos e que, por serem nêutrons, não sofrem influência dos campos magnéticos interestelares, fazendo com que eles percorram uma trajetória retilínea até a gente, tornando a tarefa de rastrear sua origem mais fácil. Dentre os mensageiros nêutrons, temos a radiação eletromagnética, aqui representada pela reta em amarela, e os neutrinos representados pelo tracejado em laranja. Entretanto, como os neutrinos têm uma interação extremamente baixa com a matéria, logo efetivamente o que vamos usar no nosso projeto é a radiação eletromagnética que chega até a gente. Aqui no canto superior direito dessa figura se encontra um gráfico do fluxo de raios cósmicos em função da energia que aqui na Terra nós conseguimos detectar. Esse gráfico está aqui ao lado ampliado. E num primeiro momento, nós já conseguimos identificar nesse gráfico uma notável lei de potência na energia. E se nós fazermos uma análise mais cuidadosa, veremos alguns outros pontos interessantes. O primeiro deles é a quebra de energia em peta-eletronvolts, ou seja, 10 a 15 eletronvolts, que é referido como o joelho, que aqui vos aponto. Abaixo desse joelho, ou seja, para energias acima de peta-eletronvolts, acreditamos que os raios cósmicos sejam de origem galáctica, pelo fato de possuírem uma altíssima energia, mas as fontes capazes de os acelerar até essas energias ainda são desconhecidas. Entretanto, fontes capazes de acelerar partículas até pelo menos energia de PeV são chamadas de pévetrons, e a comunidade astronômica está ativamente em busca desses aceleradores extremos dentro de nossa galáxia.
Infelizmente, até os dias de hoje, foi descoberto apenas um péveto em nossa galáxia, relatado pela colaboração RESS. Esse péveton fica localizado na região do centro galáctico, muito possivelmente conectado às faces ativas passadas de um buraco negro supermassivo, chamado Sagitário A estrela. Portanto, agora que compreendemos um pouquinho mais sobre o que são os raios cósmicos, os mistérios da sua origem, podemos prosseguir e tentar estudar essa origem, mas para isso precisamos saber como essas partículas se difundem no meio interestelar, ou seja, precisamos de uma equação de difusão. Então, para calcular a emissividade de uma fonte devido a diferentes mecanismos, precisamos saber primeiro qual é a distribuição de energia dos prótons de alta energia em diferentes tempos e distâncias do local da aceleração, e para isso temos como auxílio a equação de difusão que aqui vos apresento para o caso esfericamente simétrico, visto que nós estamos supondo para o background que a radiação emana de sua fonte numa expansão esférica. Alguns pontos muito importantes a ser ressaltados nessa equação são os seguintes. F, que é na realidade uma função que fornece a distribuição das partículas no instante t numa distância r da fonte, D como sendo o coeficiente de difusão no meio, P sendo a perca energética que as partículas sofrem no processo de difusão e Q uma função que caracteriza a fonte de raios cósmicos. Essa equação diferencial não é nada trivial de ser resolvida e sua solução analítica foi encontrada muito tempo depois através do uso de funções de Green e, para o caso de um espectro arbitrário de injeção, F de E, a solução é aqui representada por Q de ERT. Dado essa solução, ela permite dois casos distintos de fonte. O caso impulsivo e o caso contínuo. Vamos nos ater primeiro ao caso impulsivo. Nesse caso, estamos lidando com uma fonte impulsiva de partículas que, na verdade, corresponde à situação em que a maior parte dos prótons relativísticos é acelerado durante um intervalo de tempo ΔT muito menor que a escala de tempo do acelerador. Neste caso, temos que a seguinte função nos fornece o caso impossível. Nessa função, fazendo uma breve explicação dela, esse primeiro termo se refere à expansão esférica das partículas aceleradas, e tal expansão sendo governada por uma lei de potência na energia. E nesse cenário, eu destaco uma variável, essa variável aqui, RDIF, que aqui do lado eu a expando, que é extremamente importante. RDIF quer dizer raio de difusão, e ela corresponde, ela vem nos informar a distância radial até o qual as partículas de energia E efetivamente se propagam durante um tempo t após sua injeção no meio interestelar. Voltando aqui para a nossa função do caso impossível, a exponencial como um todo guarda as percas energéticas que as partículas apresentam, sendo esse primeiro termo as percas energéticas devido à sua evolução temporal, dado que os prótons acelerados possuem um tempo de vida, dado por essa constante tal pp, e esse segundo termo, a perca energética devido à propagação no meio interestelar. Dada essa função, aqui embaixo eu plotei dois gráficos dela. O primeiro gráfico vai corresponder à evolução temporal do espectro de energia nas proximidades de um acelerador impulsivo durante sua propagação dependente da energia para diferentes idades do espectro de injeção, fixado a uma distância r de 30 parsecs de distância da fonte. O que podemos analisar é que para espectros de injeções relativamente novos, da ordem de 10 a terceira, 10 a quarta anos, nós temos uma evolução do fluxo de prótons com aumento da energia cinética deles e dado uma certa energia, o fluxo máximo é atingido e nesse instante o comportamento da curva muda, passando a ser uma reta, revelando o caráter do decaimento exponencial aqui da fórmula explicada anteriormente. Já para os espectros de injeções mais velhos, da ordem 10 a 5 anos, 10 a sexta anos, o fluxo máximo de prótons já ocorreu. Portanto, o que vemos basicamente é somente a diminuição exponencial desse fluxo.
Aqui do lado, nós temos um gráfico também novamente do fluxo, mas agora em função da distância radial a partir da fonte, fixado um tempo de 10 a 40 anos, e o que podemos notar são duas coisas nesse gráfico. O primeiro é que, independentemente da energia de injeção desse espectro no meio interestelar, a evolução espacial desse espectro obedece um comportamento gaussiano. Além do mais, se nós estarmos numa distância aproximadamente 600 parsec da fonte, nós observaremos que esse fluxo do espectro, esse fluxo de partículas, na realidade, perdão, se torna praticamente igualitário, justamente pelo fato que na equação de difusão nós temos aqui uma função que descreve a perca energética das partículas. Partindo agora para o caso contínuo, vamos estar lidando com uma fonte contínua de partículas, que corresponde à situação em que a maior parte dos prótons relativísticos é acelerado durante um intervalo de tempo, ΔT, agora equiparável com a idade do acelerador. E a função que descreve esse regime é essa aqui. Fazendo novamente um breve comentário sobre ela, esse termo aqui representa a expansão esférica das partículas, e tal expansão sendo governada por uma lei de potência na energia. E o que há de novo nessa função é essa função dentro dela, ERF, que quer dizer função de erro complementar. Em poucas palavras, seu papel nessa função do caso contínuo é informar o nível de saturação dos raios cósmicos. Novamente, aqui embaixo eu coloquei os mesmos dois gráficos de antes, mas é claro, agora mudando de uma fonte impulsiva para uma fonte contínua. O que podemos observar neste primeiro gráfico aqui é que, novamente, numa distância de 30 parsecs da fonte, nós observamos que o fluxo de prótons com determinada energia E nos estágios iniciais aumenta exponencialmente com o passar do tempo. E esse aumento de fluxo, na realidade, acontece até chegar numa saturação máxima. E nesse cenário de fluxo máximo, ou saturação máxima, temos fisicamente a situação em que a diminuição da densidade de raios cósmicos devido à expansão esférica do volume ocupado pelos raios cósmicos injetados anteriormente é compensado pela chegada de novas partículas. Aqui, novamente, nós temos o fluxo em função da distância radial, fixado um tempo t igual a 10 a 40 anos. E o que podemos observar nesse gráfico são dois pontos extremamente importantes. O primeiro, o comportamento de 1 sobre R, independentemente da energia que essas curvas representam. E, em segundo lugar, é que no caso da fonte impulsiva, onde o fluxo de prótons para diferentes energias se tornava praticamente igual numa distância aproximadamente de 600 parsecs da fonte, no caso contínuo, temos que esse fluxo se torna igualitário para uma mesma gama de energia, mais ou menos numa distância de 25 parsec. Essa grande diferença entre esses dois gráficos vem justamente dessa função ERF, na função maior do caso contínuo, F, que nos devolve exatamente a saturação gradual do meio interestelar. Portanto, finalizando aqui a minha apresentação, a perspectiva que nós temos para os próximos passos é obter uma maior compreensão da interação de raios cósmicos com as nuvens moleculares do centro galáctico. Em vista disso, dada essa figura 3 que revela a imagem de raios gama no centro galáctico, nós usaremos no nosso projeto um artigo publicado pela Kátia Ferrielli, escrito na realidade pela Kátia Ferrielli, que modela as nuvens moleculares dessa região do centro galáctico através de figuras geométricas. E através dessas figuras geométricas, nós faremos o cálculo da emissividade de raios gamas provenientes da interação de raios cósmicos com as nuvens moleculares por produção e desintegração de pions nêutrons, aplicaremos a equação de difusão somada à interação dos raios cósmicos com as nuvens moleculares no centro galáctico, com o intuito de explicar a emissão não térmica de raios gamas nessa região. E por último, mas não menos importante, verificar
verificar se esse modelo reproduz os dados que se verificam experimentalmente. Aqui encerro a minha apresentação. Estou aberto a sugestões e a perguntas, e desde já meu agradecimento à Universidade de São Paulo, ao Instituto de Física de São Carlos e à FAPESP, que tem tornado possível, que vem tornando possível a realização desse trabalho. Muito obrigado.